No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, excelente quarta-feira para você. Hoje é dia 4 de agosto de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero agradecer aqui a mensagem que eu recebi ontem do irmão Rafael Ferreira, de São Paulo, lá da capital paulista. Atento sempre aqui ao Minuto da Unicidade. Deu uma sugestão para gravarmos aqui um Minuto da Unicidade falando do versículo que está lá em Apocalipse capítulo 3. É o versículo 5 que diz: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Louvado seja o nome do soberano, do todo-poderoso. Bendito seja Deus. Obrigado, irmão Rafael, pelo versículo. Muito obrigado também pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pelo carinho da sua amizade. Tá certo? Bom, meus irmãos, é como a gente sempre fala, a gente analisando isso aqui pelo olhar da doutrina da Trindade, a gente se satisfaz, né, por um minuto, entende-se inicialmente o que está falando aqui o texto, partindo do pressuposto que a pessoa que me ouve crê na divindade triuna, né? Mas quando a gente começa a mergulhar um pouco mais a fundo no versículo e vê que, como eu sempre digo, para sustentar a Trindade, aí no caso, nesse texto, isoladamente assim, às cegas, isolado assim, do jeito que está, faltaria um, né? Cadê o Espírito Santo que entra por aqui? Não tem. Não é disso que está falando, né? Então a gente entende que é preciso ir um pouco mais além. É preciso ir um pouco mais além. Olhando pelo olhar da doutrina unicista, da mensagem do nome do Eterno, da unicidade de Deus, em que cremos que existe apenas um único Deus soberano, e o seu nome é Jesus Cristo, fora dele não há outro, não existe outro nem antes nem depois. Como a gente analisa passagens como essa, né, que nós lemos aqui. Eu não vou riscar o nome, não riscarei o seu nome de maneira nenhuma do livro da vida. Quer dizer, é um detalhe muito importante, né? Talvez o nome de muitas pessoas são e serão riscados do livro da vida, lamentavelmente, mas o vencedor não. O vencedor vai ter o nome dele lá sem ser riscado. E ele vai confessar o nome dessas pessoas diante do Pai dele e diante dos anjos do seu Pai. Quer dizer, nem mais os anjos dele. Então, isso é importante a gente mergulhar nesses textos para analisar. Quando partimos, então, da fé unicista, da unicidade de Deus, em que o próprio Cristo é o Pai da eternidade, né? Um menino que vai nascer é o Pai da eternidade. E aí, por mais que relutem a acreditar nisso, aceitar isso, receber isso com o coração e com a mente, Cristo é o Pai da eternidade. Felipe falou: o senhor fala tanto do Pai, eu quero ver o Pai. Mostra o Pai, eu estou tanto tempo com você, Felipe. Estou há tanto tempo com você e não me conhece? Tanto tempo convosco e não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é muito interessante. O Pai foi visto. O Pai foi sentido. O Pai falou pessoalmente. O Pai foi tocado ali, comeu com eles, bebeu. Pedro vai dizer: comemos e bebemos com ele depois da sua ressurreição. Então, se ele é o Pai, ele mesmo diz lá no Evangelho de João, né? Eu e o Pai somos um só, não somos dois, somos um. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de galardão. Ele está falando de juízo. Ele está falando quando as escrituras se cumprirem. E essa confissão que ele está falando aqui não é uma admissão de culpa. Não é aquele, você confessa aí que você está errado. Não, você vai ter que confessar. Não é nesse sentido. A palavra de Deus ela é completa. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada. Nós precisamos conhecê-la. Esse é que é o problema e essa é que é a grande realidade. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Como diz o profeta Osés, conheçamos e
prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o confessar aqui, que ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. Esse confessar aqui não é o mesmo que uma admissão de erro ou de culpa. É muito mais do que isso. Segundo as Escrituras, essa confissão, nesse sentido, é uma proclamação. Você está pregando. Você vai estar proclamando. É o resultado de crer. Aquele que me confessa diante dos homens, ou seja, aquele que prega a minha palavra, que fala quem eu sou diante dos homens. Por isso que é importante pregar a unicidade de Deus. Não é simplesmente crer e guardar para nós a palavra. Você está entendendo? Então, é mais um motivo para nós prestarmos e analisarmos o que ele está falando. Quando nós somos batizados nas águas, por exemplo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós confessamos publicamente a nossa fé para aquelas pessoas que estão ali, assistindo, ouvindo, participando do batismo. E o mundo espiritual está ouvindo você confessar com seus lábios. Por isso que é importante confessar nas águas do batismo. Então, confessar, segundo as palavras do próprio Cristo, tem a ver com a postura do nosso coração. Tem a ver com o que nós cremos, com o que nós sentimos. Você vai ver lá em Mateus capítulo 10, lá pelo versículo, lá para o final, ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, o Pai do Senhor Jesus Cristo está nos céus. Ele é o Pai da eternidade e diz que tem um Pai nos céus. Ele se apresenta para Filipe como o Pai, quem me vê, vê o Pai, mas ao mesmo tempo, ao mesmo passo, ele diz, o Pai está nos céus. O tempo todo nos seus sermões, ele fala mais que o Pai está no céu do que está na terra. E aí, como resolver essa temática? É aquilo que eu falo, não é assunto para a gente resolver aqui nos minutinhos do Minuto da Unicidade. É ou não é? Não é assunto para você resolver e falar. Nós precisamos de uma palestra, de um simpósio. É preciso ter tempo para falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo em que o Cristo diz que o Pai dele está no céu, que ele tem um Pai no céu, ou seja, bem distante, né? Bem distante. O Pai falando que tem um Pai no céu. Tem uma parte de um dos capítulos do livro que eu escrevi, agora não me recordo qual é o capítulo, mas eu creio que é lá pelo capítulo 7, se não me falha a memória. Eu digo lá, as aparentes contradições do Senhor Jesus. As aparentes contradições. Às vezes que aparece que ele entra em contradição. Mas ao mesmo tempo que ele aponta para o Pai lá no céu, ele diz que ele também está lá. Ele diz, em outros textos, aí no próprio Evangelho de João, ele diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem que está no céu. Então o Filho do Homem diz que tem um Pai no céu, mas que também está lá. Então é necessário a gente entender o linguajar do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer lá, vocês não entendem a minha linguagem porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O Evangelho de João capítulo 8 ele fala sobre isso. Então é muito interessante a gente entender, primeira coisa, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que não é negligente com a palavra de Deus. Negligenciar a palavra, aquele, não negligencie. O que é negligenciar? Desprezar, dar desleixo, não dar atenção, ignorar, descuidar. Aquele que é descuidado com a palavra de Deus. Na hora de receber galardão, aquele que é descuidado com a mensagem da verdade, por exemplo, na hora de receber o galardão, na hora de ser honrado, é disso que ele está falando. É exatamente disso que ele está falando lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Ele está falando do momento em que vamos chegar ao tribunal de Cristo. Então, se você confessa o Senhor Jesus publicamente diante dos homens, ele vai te confessar, ele vai falar de você.
ele vai falar bom servo fiel. Bom servo. Ele está falando naquele dia. Lembrando que ele estava aqui como homem na condição de servo. E aí você vai entender muito mais isso amplamente na medida em que você mergulha muito mais a fundo. Mas esse aqui é apenas uma introdução nesse assunto para que você possa entender, né, pelo menos como que é essa questão da unicidade de Deus e seus versículos que às vezes nos parece mais uma armadilha do que... Não é uma armadilha. Aqui a gente não conhece a construção do idioma hebraico, a gente não conhece as regras gramaticais, na verdade os idiomas mudam, né? Estamos falando de um idioma falado há 2000 anos atrás, que sofreu muita mudança, muita coisa se mudou. O hebraico de 2000 anos atrás não é o mesmo. O português de 500 anos atrás, aqui do Brasil, quando foi descoberto, mudou. Aliás, o português de 100 anos atrás não é o mesmo de hoje. Simples assim. O português de 50 anos atrás não é o mesmo de hoje. Então você vê que mudou muita coisa. A escrita, principalmente. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço ao Rafael, irmão Rafael, pela participação aqui no programa, sugestão do tema. Espero de alguma forma ter ajudado. É claro que esse tema é amplo, profundo e não dá tempo para a gente entrar aqui no profundo. Mas quem sabe um dia a gente se fala num simpósio. Não esqueça de apoiar esse ministério adquirindo o nosso livro em áudio. Dê para alguém, doe para alguém. Olha, eu tenho aqui um livro para você, um livro em áudio. Compre, ouça. Nessa plataforma que eu vou colocar aqui no link na descrição, o primeiro link aqui no YouTube para você que recebe, é R$19,90, você pode parcelar em 2 vezes. Tony, eu quero que você manda para o meu e-mail para poder eu baixar e eu mesmo ouvir no meu celular sem precisar. Eu vou deixar aqui também o Pix aqui na conta, tá? Você pode fazer um Pix para mim e eu mando para o seu e-mail. Me dá seu e-mail, manda um zap para mim. Eu vou deixar o meu Pix para o Minuto da Unicidade, só para essa finalidade, é o meu e-mail, tá? Eu vou deixar o meu e-mail, que é o Pix, tá certo? Aí, para você entrar em contato comigo e eu mando o áudio para você. Aí você baixa no seu computador, no laptop, no tablet e, ao mesmo tempo, você ajuda a esse programa permanecer no ar, tá certo? Permanecer no ar, comprar o que é preciso para que o programa continue e não venha a sair do ar, para que você possa ajudar esse ministério. Deus abençoe. Até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.